Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais a respeito de saúde, beleza e longevidade. Por que as pessoas nos procuram? Para melhorar a autoestima delas. Sim, se o ser humano consegue se ver bem, muito provavelmente aquilo que ele vê bem vai tocar ele internamente. E esse é o grande e o maior objetivo de que as pessoas procuram um cirurgião plástico para poder estar bem. Hoje, o que eu venho falar com vocês aqui é a respeito daquela cirurgia que tem sido a queridinha do nosso consultório. São as cirurgias de mama, porque as mulheres, elas têm tido alguns tipos de preocupações, aquelas mulheres que já operaram a mama e aquelas mulheres que ainda gostariam de operar a mama. Existem alguns conceitos, existem algumas dúvidas em relação principalmente àquelas mulheres que já fizeram a cirurgia e aquelas mulheres que, por exemplo, têm prótese de mama. Isso tem sido praticamente o dia a dia do nosso consultório. Então, eu vou responder algumas dúvidas das pacientes e espero já estar respondendo também a sua dúvida. Uma das questões que a paciente sempre me pergunta: como é que é o time da anestesia e como que funciona a anestesia para a cirurgia da mama? O time da anestesia, cada hospital ele tem um grupo de anestesia, cada hospital que a gente tem trabalhado. Mas os anestesistas com quem a gente costuma trabalhar, eles têm realmente uma intimidade maior com a gente, eles têm uma vontade muito grande de poder te ajudar e de saber particularmente e no detalhe cada coisa da sua saúde, para poder lhe dar na anestesia o melhor tipo de anestesia, conforme aquilo que você precisa e conforme aquilo que vai ser o melhor resultado para você. Então, fique tranquilo, peça para a gente informação, a gente vai te explicar até onde a gente pode. No mais, você vai tirar a dúvida com o anestesista do tipo de anestesia. Mas o anestesista é sim um anestesista escolhido por nós e é um anestesista da nossa confiança e da nossa equipe. Olha essa pergunta, paciente me perguntando: quanto tempo depois da amamentação eu posso arrumar o estrago da minha mama? Pois bem, eu gostaria aqui de desmistificar. Primeiro, você que deu a vida, que você que tem um presente, que recebeu um presente para aprendizado, que é um filho, você poderia dizer que agora você tem um desafio. E esse desafio você vai poder começar a cuidar 3 meses depois que você parou de amamentar. Mas só para lembrar que a amamentação é super importante e que conforme você conversar com o seu pediatra, com o seu ginecologista, se você puder amamentar o seu filho no mínimo 6 meses, esse seria o ideal. Você consegue algum bom resultado simplesmente operando a mama, fazendo a mastopexia e levantando a mama, tirando o excesso de pele? Sim, você vai ser avaliada se você tiver tecido mamário suficiente e segundo a sua expectativa, você não esperar um colo muito marcado, se a consistência da sua mama, o tipo de tecido que você tiver e a quantidade de tecido que você tiver te agradar em relação ao resultado final que eu posso te falar e você ainda não aceitar, por exemplo, a colocação de um implante por qualquer tipo de preocupação, a sua cirurgia vai ser sim essa cirurgia natural, que para você é a que melhor vai se encaixar. É possível colocar uma prótese em quem já fez mamoplastia redutora anteriormente? Sim, é possível. Se você tem uma queixa de tamanho da mama, ou se você está se queixando da flacidez, isso também precisa ser corrigido, vai ser avaliado por nós o que pode ser melhor para você. E é sim possível colocar uma prótese mamária, que hoje a minha preferência é colocar uma prótese submuscular. Essa pergunta dupla: você aceita plano de saúde para fazer a cirurgia plástica? E se não for, o custo da cirurgia é muito alto? Deixa eu te explicar. Mesmo que eu não faça nenhum procedimento estético por um plano de saúde, você que vai precisar avaliar qual que é o valor daquilo que eu tô te propondo para fazer. E conforme o que você avaliar, se vale realmente você fazer um investimento em previdência privada da saúde e ainda
trabalhar com a sua estética, com o seu corpo, com a sua autoestima, sim, você poderá se encaixar no tipo de paciente que valoriza o nosso trabalho e você vai passar a ser uma excelente candidata para fazer a cirurgia. Há uma contraindicação absoluta para a colocação de prótese de silicone? Sim, no meu consultório, nas minhas mãos, eu considero uma condição absoluta aquela paciente que já tiver uma doença autoimune estabelecida, eu considero uma contraindicação para aquela paciente que já tiver em tratamento para uma doença autoimune com um reumatologista, às vezes com um infectologista, com um médico integrativo mesmo que seja, essa paciente eu já converso com ela para que ela já repense em recolocar essa prótese. Se é possível a gente tirar a prótese de um plano subglandular e colocar para o submuscular e qual é o risco? Sim, é possível. A gente precisa avaliar com os teus exames pré-operatórios, mas muito importante que muitas vezes durante o ato cirúrgico a gente encontra um músculo muito fino ou praticamente esse músculo já desapareceu, eventualmente pelo peso dessa prótese anterior ou às vezes até por uma contratura capsular em que essa cápsula da parte posterior da prótese pode ter dado algum tipo de problema nessa musculatura que a gente não possa usar. Mas a gente sempre tem táticas podendo usar alguns tipos de retalho em cirurgia, onde a gente consegue te levar a um resultado tão bom quanto. Em relação ao risco, toda cirurgia tem risco, mas a gente tem que avaliar o risco pessoalmente, individualizado, e nós vamos customizar a sua cirurgia. E essa vai ser a última pergunta que eu vou responder aqui, por ser uma pergunta que eu considero talvez a mais importante. A paciente quer saber qual é a diferença de uma cirurgia SMS, que é submuscular muscle support, para uma cirurgia de TEBETS tradicional. Durante praticamente 20 anos eu realizei essa cirurgia de TEBETS, fazendo cirurgias videoendoscópicas pela axila, realizando a técnica de TEBETS. Eu sempre utilizei a técnica de TEBETS em todos os casos de cirurgia submuscular. Tanto faz se eu abria na vertical, no sulco inframamário, realizando a técnica de TEBETS, onde a gente secciona parcialmente o músculo e a gente também tem 3 planos dessa técnica. A cirurgia de vídeo, eu desenvolvi essa técnica e eu realizei e ainda continuo realizando essa cirurgia segundo a técnica de TEBETS. Mas depois que eu aprendi, estudei e estive junto com o cirurgião que realiza essa cirurgia SMS, eu passei a utilizar em grande parte dos meus casos essa cirurgia, porque essa cirurgia eu considero nas minhas mãos uma cirurgia muito menos traumática, onde eu divorciono o músculo, eu afasto o músculo, eu separo o músculo, eu deixo uma alça muscular lateral para segurar essa prótese que hoje é mais lisa, mas na técnica de TEBETS eu também faço dessa maneira e dependendo do tipo, do tamanho de implante, sim, me possibilita um resultado muito natural e muito agradável. Eu prefiro para esse tipo de técnica próteses que são próteses altas, não super altas. Então, aquela paciente que ainda quer um colo bem marcado, eu preciso conversar com ela, ou para troca de técnica, ou para eventualmente colocar uma prótese de um perfil super alto, talvez até num outro plano, num plano subglandular, mas isso tudo precisa ser detalhadamente conversado e customizado. O que eu tenho visto é um resultado muito superior e muito diferente comparando a técnica SMS com a técnica de TEBETS tradicional. E hoje eu me sinto mais à vontade com as pacientes com uma recuperação realmente Fast Track Recovery em 24 horas, podendo levantar os braços, fazendo qualquer movimentação com a técnica SMS. Eu agradeço a vocês essas perguntas, gostaria muito que você deixasse aqui o seu like, que você passasse para outras pacientes, que você deixasse seu comentário e me pedisse aquilo que você quer saber, mais detalhes sobre a cirurgia de mama. Muitíssimo obrigado, que todos vocês tenham uma excelente semana, que vocês fiquem com Deus e que a gente possa na próxima semana estar junto de novo. Até breve.